Classes e pseudoelementos. Vamos ver esses caras que na verdade vai ser rever porque a gente já falou um pouquinho sobre eles quando a gente viu diversos tipos de seletores diferentes. Mas a gente tem que diferenciar o que é pseudoclasse e o que é pseudoelemento. Vamos ver isso aí. As pseudoclasses indicam um estado, uma situação de um elemento. Por exemplo, a gente já viu que existe o dois pontos hover. Eles não é uma classe que a gente coloca num elemento, mas o próprio navegador atribui essa pseudoclasse ao elemento quando o navegador detecta que o mouse está em cima dele. Então, por isso que a gente chama de pseudoclasse. É como se fosse uma classe, só que quem coloca ou remove isso aí, quem gerencia o estado dessa classe, é o próprio navegador. Mas além dessa hover, da link, da visited que a gente viu, também tem dois pontos focus, que ela vai ser aplicada nos elementos que contêm o foco, ou seja, naquele elemento que se você apertar em alguma tecla do mouse, vai ser com ele que você está interagindo neste momento. Tem o dois pontos hover, mas também tem dois pontos first child e last child, que vão ser aplicados ao elemento que é o primeiro filho de alguém ou ao último filho de alguém. Tem também o dois pontos not, que a gente viu como seletor de negação. Ele é um seletor de pseudoclasse. Tem o enésimo filho, que vai ser aplicado aos elementos que são o enésimo filho de alguém. Mas também tem o first of type, last of type e enésimo of type, que são aplicados quando o elemento ele é o enésimo filho de uma certa tag. E tem o dois pontos checked também, que serve quando a gente tem aqueles inputs que talvez você ainda não conheça, mas são aquelas caixinhas que você pode marcar e desmarcar. Quando ela está marcada, a gente pode utilizar a pseudoclasse checked para poder estilizar esse elemento de uma forma diferente. Só que esses não são todos, são só exemplos. Se você clicar nessa lista aqui, você vai ver todas as pseudoclasses lá na documentação da Mozilla Developer Network. Alguns exemplos, a gente já viu dois pontos link, dois pontos visited, hover e active, que a gente costuma colocar esses quatro para hiperlinks, para poder colocá-los, para poder estilizar o hiperlink em situações diferentes. A gente também viu agora que existe o dois pontos focus, e aqui eu coloquei um seletor que a gente chama universal. Isso aqui vai pegar todas as tags, só quando elas estiverem com o foco. O que é o foco? Na hora que eu clico dentro de uma delas, e eu posso navegar com o teclado também, aí o foco passa a estar dentro desse elemento HTML. Também podemos pegar o primeiro elemento de um certo tipo. Nesse exemplinho aqui, o que a gente tem? A gente tem três articles. E aí, o que eu fiz aqui? Eu quero falar o seguinte, olha, o article, né, o primeiro article, filho desse cara aqui, né, o primeiro indicado por isso aqui, ele vai ter a largura de 100%. E aí aqui eu coloquei aquele seletor de negação para poder falar, olha, todos os articles que não sejam o primeiro do tipo vão ter largura 50%. Então o segundo, o terceiro, se eu tivesse o quarto, quinto, sexto, sétimo, todos iam ter a largura de 50%. Agora, os pseudoelementos, eles indicam partes de um elemento. Por exemplo, existe o pseudoelemento que chama selection. E aí repare que diferente das pseudoclasses, a gente coloca duas vezes o dois pontos. E aí é o seguinte, esse pseudoelemento selection, ele vai estar estilizando, né, ele vai possibilitar a gente estilizar a seleção que a gente faz com o mouse dentro de algum elemento. Então reparem, ó, aqui está azulzinho, mas dentro desse parágrafo aqui, ó, eu criei uma regra CSS que está falando que a cor é branca e a cor de fundo é rosa choque. Olha que legal. Apesar do certo ser duas vezes dois pontos, você até pode colocar uma vez dois pontos apenas. Vai funcionar nos navegadores. Contudo, é tão legal você mostrar que você sabe a diferença do que é uma pseudoclasse e o que é um pseudoelemento, que eu acho muito importante você sempre utilizar duas vezes dois pontos quando é um pseudoelemento. Quais são alguns desses caras comuns? Tem o selection, que a gente já viu, permite você estilizar seleção de texto. Tem também o dois pontos placeholder, que é o seguinte,
Sabe quando você tem aqueles campos que você pode digitar alguma coisa? Tem hora que já vem um texto meio em cinza claro, escrito aqui dentro, meio que indicando o que você tem que escrever ali ou algum tipo de informação. Usando o pseudo-elemento placeholder, você consegue estilizar, por exemplo, definir a cor, o tamanho da fonte, a fonte, etc., desse textinho que vem lá dentro. Também existe o before e o after, que são conteúdos pré o conteúdo do elemento e conteúdo pós-conteúdo do elemento. A gente vai ver um exemplo desses dois no próximo slide. Tem também o first letter e o first line e a lista com todos pseudo-elementos aqui. Olha um exemplo legal aqui do first letter com o first of type. Olha só, pseudoclasse e pseudo-elemento no mesmo seletor. Então temos o seguinte, ó, eu tenho um parágrafo, só que eu só quero pegar o que seja o primeiro parágrafo, né, dentre que esteja lá num certo pai. Mas eu não quero estilizar o parágrafo em si, eu quero estilizar só a primeira letra. E aí existe o seletor de pseudo-elemento, first letter, que serve exatamente para você dar um estilo diferente à primeira letra. E o exemplo do before e do after que eu mencionei para vocês. Olha que interessante. Eu tenho aqui um parágrafo, que eu coloquei uma classe nele, e aí ele tem Facebook, alerta, usuários, tananã. Eu vou olhar o resultado. O Facebook alerta usuários, tananã, tá aqui. Só que olha só, brotou um texto com uma corzinha de fundo, novidade aqui antes. Mas como que se no HTML não tem isso? Bom, talvez a explicação esteja nesse novidade aqui. Eu criei uma regra CSS que estiliza as pessoas, os elementos que têm a classe novidade. Mas eu não quero estilizar o elemento que tem essa classe. Eu quero estilizar um conteúdo antes do conteúdo desse elemento. E aí eu falei, beleza, o que deve ser o conteúdo desse before? Ah, deve ser o texto novidade com exclamação. Qual que é o tipo de display desse cara? Porque por padrão é none. Mas aqui eu coloquei inline block. Qual que é a cor de fundo desse cara? Coloquei alaranjado. E aí o resultado foi isso aqui que a gente viu. Eu vou tomar liberdade para a gente inspecionar esse cara, para a gente entender o que aconteceu. Olha que interessante. Nós temos aqui o parágrafo novidade, e se eu expandir o parágrafo novidade, a gente tem o texto que é o conteúdo do parágrafo novidade, né? O que está entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Mas graças a essa regra CSS que estilizou esse tal de before, olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu um pseudo-elemento chamado dois pontos before. E clicando nele, eu consigo ver, né, a regra CSS com as suas declarações que se aplicaram a esse elemento e o fez surgir. E qual que é a diferença do before e do after? Bom, o before vai ser colocado antes do conteúdo do novidade e o after seria colocado depois, aqui embaixo, antes da tag de fechamento. Cuidado! Apesar de se chamar before e after, ainda assim ele está dentro do elemento que eu estou estilizando, né, o novidade. Ele não é antes de fato, fora do parágrafo. Ele é dentro do parágrafo, só que antes do conteúdo propriamente dito do parágrafo. E o after também seria depois, só que ainda assim dentro do parágrafo. Agora você está pronto para poder ouvir algumas histórias sobre assombrações.